Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dar início ao Catecismo, a lição preliminar da doutrina cristã e suas partes principais. Como existem várias edições do Catecismo, na editora Permanência, editor uma, depois tem um anterior editado pelo Serviço de Animação Eucarística Mariana e outras edições, várias, para que possamos seguir, não quem for acompanhar com o livro, independente da edição, é melhor eu vou fazer assim, eu vou dizer não o número da página, porque isso varia muito, cada edição tem a sua numeragem, mas eu vou dizer o número da pergunta. Pode ser que tenha também a variação no número, mas só que pelo menos estaremos mais perto do que dizer páginas, não? Por exemplo, aqui no meu está na página 37, mas a pergunta é a primeira. Cada pergunta tem um número e vai seguir assim até a conclusão do catecismo. Então vamos seguir o número. Se não coincidir, estará próximo. Primeira pergunta do catecismo. Sois cristão? Responde o mesmo catecismo. Sim, sou cristão pela graça de Deus. Segunda pergunta. Por que dizeis pela graça de Deus? Resposta. Digo pela graça de Deus porque o ser cristão é um dom de Deus inteiramente gratuito que não podemos merecer. Hoje vamos aproveitar o catecismo justamente para limpar os termos, para que os termos, o vocábulo corresponda com o conceito real, não? E depois, aproveitando não esse processo, corrigir erros muito comuns entre todos, não generalizado. Primeiro, cristão. O nome cristão nos foi dado quando, por primeira vez na cidade de Antioquia. Isso se lê nos Atos dos Apóstolos, onde por primeira vez os seguidores de Nosso Senhor foram chamados de cristãos. Se nós remontamos à origem, quem foi chamado de cristão? Somente eram católicos, porque Lutero não se levantou, hein? Não tinha se levantado, ele nem existia. E outras classes de gente derivada do catolicismo, mais separada por questão do cisma e da heresia, tampouco existiam. E foram quem chamados de cristãos? Aqueles que hoje são católicos. Então esse nome nos pertence, é nosso nome. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas, quando perguntamos a religião de alguém, nos dirá sou cristão, para distinguir do católico. Ou seja, o católico não, os protestantes evangélicos. Eu vou chamar evangélico, mas nem isso eles são protestantes. Mas para que as pessoas entendam que às vezes falam protestante, pensam que são, não sei, da manifestação dos esquerdistas que andam fazendo protesto por aí. Bom, são da mesma, tem o pai comum, é o mesmo, né? É a revolução e o demônio, em definitiva. Mas vamos chamá-los com os seus nomes, entre aspas, evangélicos. E eles não são cristãos. Os senhores poderiam passar, não, padre, isso é um exagero, estamos fazendo o monopólio do nome de Cristo. Não é um monopólio, é porque nos pertence. Nosso Senhor fundou uma igreja e os que pertencem a essa igreja têm um nome, católico. E esse nome tem o sobrenome, que é cristão. O nome cristão, sobrenome católico. Quem diz isso? Um grande santo. São Paciano de Barcelona, no ano 375. O que ele dizia, esse grande santo? Cito: cristão é meu nome e católico é o meu sobrenome. Um me designa, enquanto o outro me especifica. Um me distingue e outro me designa. É por este sobrenome que nosso povo é distinguido dos que são chamados heréticos. Então nós somos católicos, nós somos cristãos, todos nós, batizados, somos cristãos. E católico é o nosso sobrenome. Então ele vai ser o nosso
um nome que vai nos especificar e distinguir e designar daqueles que não são católicos, daqueles que não são verdadeiros cristãos, são falsos cristãos, que são heréticos e cismáticos. Depois vamos ver o que é herético, o que é ser cismático no sentido perfeito da palavra e não por insultar as pessoas, como fazem muitos exaltados por aí. E por que dizeis pela graça de Deus? Porque o ser cristão é um dom de Deus inteiramente gratuito que nós não podemos merecer. Ou seja, ser católico é um dom dado diretamente por Deus. Muitos podemos ou nos excusar ou nos gloriar, falar, não, os que se excusam, eu não sou porque eu não sou tão católico como deveria, porque eu nasci numa família liberal, em que eu já não praticava o catolicismo, somente um pouco de piedade, um pouco de devoção, umas romarias por aí, às vezes Aparecida, uma missa de sétimo dia, e eu sou assim por isso. E depois, não, eu sou católico porque graças a meu pai, minha mãe, minha avó, bisa, etc., todos foram muito católicos, fervorosos, e assim eu também pertenço. Bom, isso são explicações. Que tenha uma influência, não podemos negar, mas que seja a causa de, não necessariamente. Por quê? Porque é um dom dado por Deus. Então quer dizer que Deus dá para poucos? Não, Deus dá para muitos. Deus chamou muitas almas à fé. Mas por alguma indisposição pessoal, essas almas estão resistindo à graça da conversão. Isso acontece. Então hoje não são, amanhã pode ser que sejam católicas. E hoje um sujeito é por quê? Porque se converteu. E a graça da conversão é um milagre moral, hein? Só Deus pode fazer o homem mudar absolutamente, completamente, de pensamento, de vontade, de vida. Então, em todo caso, é uma graça dada por Deus. Alguém pode, ou seja, por que diz gratuito? Porque não é merecido. Nós rezamos pela conversão dos pecadores e alento que façamos isso. Isso é muito agradável a Deus, hein? Devemos rezar muito pela conversão dos pecadores. São duas orações importantíssimas. A oração para sufrágio das almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Mas então, sim, devemos rezar. Mas a nossa oração só vai dispor essas almas, não? Para que não resistam mais à graça de Deus que os chama a conversão, mas a graça é dada diretamente por Deus de modo gratuito, ou seja, é Deus que dá a graça. Quando um menino, não, uma criança, um catecúmeno, ele vai ser batizado, é uma das primeiras perguntas que se diz, o padre diz, fulano, o que pedes à igreja de Deus? Aí o fulano, ou ele, por boca dos seus padrinhos, respondem, a fé. Naquele momento que ele pediu, ele recebeu a fé, não? E que te dá a fé? A vida eterna. Pois se queres, não, guarda os mandamentos de Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todas as tuas forças, ao próximo como a ti mesmo, bom, e etc. Então, o que vai dizer? Ali ele pede, ele recebe a fé de Deus diretamente, pela Santa Igreja, obviamente. Ele está pedindo à Santa Igreja, representada ali pelo Sagrado Ministro, e ele está fora da igreja. Por isso o batismo começa lá de fora para mostrar que quem não tem fé não está dentro da igreja, não pertence à igreja, não pertence. Então, recebe, depois começam todos os outros sacramentais, orações, e depois ele entra dentro da igreja, porque já recebeu a fé, para receber o santo batismo, o sacramento do santo batismo que vai apagar o pecado original e vai dar a vida da graça e fazê-lo perfeito cristão, filho de Deus e filho da Santa Igreja também. As duas coisas andam juntas, como são praticamente sinônimos. Aí agora o catecismo vai, a pergunta terceira. Quem é verdadeiro cristão? Porque se falamos de um verdadeiro cristão é porque existe um falso cristão. Então, no falso cristão, nós podíamos distinguir duas classes. O verdadeiro cristão que não vive conforme a verdade são os maus católicos. E os falsos cristãos, que são aqueles que se apoderaram deste nome, não são em realidade, porque não pertence a este grêmio, a essa sociedade, por carecer destas características que o catecismo vai lhes dizer agora. Quem é o verdadeiro cristão?
O verdadeiro cristão é aquele que é batizado, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da igreja. Então, aqui nós temos as características, falando de um batizado válido, um batismo válido, o sacramento do santo batismo, e que simultaneamente pertence à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E agora aqui, se ele é um verdadeiro cristão, tem que ter essa característica, não? Batizado, e aqui o batismo, se entende o batismo sacramental, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da igreja. Aqui o catecismo é claro, se carecer de um desses itens, não é um verdadeiro cristão, é um falso cristão ou um mau cristão. Em definitiva, péssimo, sim? Verdadeiro cristão, então, aquele que é batizado. Não basta ser batizado, porque tem que crer e professar a doutrina cristã. Ou seja, não adianta falar, eu creio em Deus, eu rezo na minha casa, eu faço as minhas orações. Isso está muito bom, isso é um ato de religião pessoal e obrigação de todos nós. Mas esse negócio de inferno, não acredito. Dizem uns, não, Deus é tão bonzinho. Pois é, você está rasgando um artigo de fé que Nosso Senhor assinou com seu próprio sangue, dizendo que é verdade, porque Ele ensina, e Ele ensina somente a verdade. Você diz que não é, logo então Deus nos enganou, está desacreditando a autoridade divina e assinada com o sangue de Nosso Senhor, hein? Na Santa Cruz, Nosso Senhor assina toda a doutrina que Ele nos ensinou e os apóstolos nos transmitiram, e chegou até hoje, estamos a transmitir, com a graça de Deus Nosso Senhor. Eu sou católico, mas isso de missa, de padre, verdade que pelo mal viver de muitos clérigos se predispõe os fiéis com uma péssima disposição, não, de se afastar de Deus. Por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado, é verdade. Mas não nos excusa da prática religiosa. Nós devemos adorar a Deus, e é na Santa Missa que damos o culto a Deus, Nosso Senhor. Na Santa Missa verdadeira que se adora o Deus verdadeiro, e é um culto da Santa Igreja dado a Deus, e nós, como membros de uma sociedade que é a Santa Igreja, devemos estar. Por isso, ouvir missa, domingos e festa de preceito é uma obrigação, obviamente, quando nós temos a Santa Missa. Então, não existe um modo assim que eu creio, mas, porém, e eu vou filtrando o que não me agrada. Se você filtrar, se nós filtramos algo, nós estamos nos colocando no lugar de Deus e desacreditando a Deus, deificando a nossa mazela e tirando a divindade da verdadeira divindade e única divindade, Deus Nosso Senhor. Então, crer e professar, não? Crer com assentimento, não? Então, é uma adesão intelectual, o ato de fé. Não é sensível, não é que eu sinto, não é que eu gosto, que eu tenho paz e me faz bem. Isso daí são efeitos seguidos, ou não necessariamente, hein? Mas, em todo caso, o essencial é a adesão intelectual. Eu creio. Deus disse, eu creio. Preciso saber todas as coisas que Deus disse? Não. Uma criança batizada que não fala, quando o padrinho disse, o que pede? O padrinho respondeu, a fé. Respondeu por ela recebe a fé. Ela não sabe, mas ela recebe. É verdade que a obrigação, conforme ela vai crescendo, tem a obrigação e necessidade de conhecer a fé. E aquele assentimento se fará cada vez mais forte e aumentará em que? Intensidade. Quanto mais conhecemos a nossa fé católica, com mais força vamos aderindo, no sentido de intensidade, praticando e professando pelas nossas boas obras que são conformes à fé. E assim o católico se faz um evangelho vivo, a vida dos santos. Crê e professar a doutrina cristã e obedece aos. Aqui o catecismo é muito claro, legítimos pastores da igreja. Tem que obedecer aos legítimos pastores da igreja. Ou seja, não existe isso, eu sou católico, tenho o Papa, mas eu não obedeço ele. Não, se ele é Papa, logo ele é legítimo. Você tem que obedecer, né?
Tem casos de pessoas que se abstêm da obediência, por quê? Ou porque crê que não é. Não existe um termo aí, ó, mas não obedeço, porque se é legítimo, se é ilegítimo não obedeço, e começam todas as posições e querelas aí, complicações. Não, é muito simples. É papa, obedece. Não é papa, não obedece, porque nós só temos a obrigação de obedecer um papa. Ou seja, legítimos pastores da igreja. Então, quem não obedece ao sumo pontífice, ao bispo diocesano, quando se é legítimo, as legítimas autoridades, não os discastérios romanos, a Sagrada Congregação da causa dos santos, dos ritos, do santo ofício, etc. Então, tem um problema aí. Está sendo um católico que está em perigo a sua integridade de bom católico. É próprio do católico obedecer. É necessário... Perdão. O que é a doutrina cristã? Pergunta número 4. A doutrina cristã é a doutrina que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Então, aqui, outra aclaração do catecismo. A doutrina cristã não é uma teoria, não é uma invenção romana de Constantino, como dizem, não. Alguns tergiversam a história. Não é a doutrina de homens que se fizeram, como dizem, papas e quiseram poder temporal por via do espiritual e começaram a lavar as cabeças. Não, porque o que eles ensinam, deveriam ensinar, não, e ensinaram, e o que acontece? Era o que nosso Senhor ensinou? Então, a doutrina católica é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o catolicismo está impregnado de tudo que é de Nosso Senhor, desde a sua Santa Cruz, do seu santo nome, das suas santas palavras, todo, por isso é cristão, é absolutamente repetir e reproduzir Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a doutrina cristã é o ensinamento, o que Nosso Senhor nos ensinou para mostrar o caminho da salvação. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Pergunta número 5. Sim, certamente é necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo, e cometem falta grave aqueles que se descuidam de o fazer. Nós temos uma obrigação de aprender. Logo, esta obrigação de aprender supõe a obrigação de ensinar. Por isso, aqui vai ser a pergunta número 6. Os pais e patrões estão obrigados a mandar ao catecismo seus filhos independentes? Sim, os pais e patrões são obrigados a procurar que seus filhos independentes aprendam a doutrina cristã, e são culpados diante de Deus se desprezarem esta obrigação. Então, os pais têm a obrigação de fazer com que seus filhos aprendam. Agora, como? Se envia o catecismo. Nas nossas paróquias, nos nossos centros de missa, vosso servidor que dá catecismo, e aqui estou fazendo o que fazemos já em cada lugar, não? Depois, isso é o suficiente? Não. Os pais devem ensinar o catecismo para os seus filhos, porque os senhores, na sua grande maioria, salvo que ensina em casa, não tem uma escola católica que também tem a obrigação de ensinar o catecismo. Como não temos escola católica, então os pais têm a obrigação que já era dele, que poderia ter sido delegada à escola, mas ela não fará, então você tem uma outra razão para fazer. E não tem que jogar só nas costas do padre, hein? O padre tem a obrigação de ensinar a todos. Por isso, tenho que pregar e dar o catecismo para todos os senhores. Não? O modernismo fez pensar que o catecismo é de criança. Não, o catecismo é de cristão. Então, é desde do menor ao idoso. E para nós, o alvo do catecismo são os cristãos. Então, desde que é cristão, tem que aprender o catecismo. E não devemos nos contentar com a delegação feita, não. Devemos ensinar, os pais devem ensinar o catecismo. Se não ensinar o catecismo, os seus filhos vão ocupar esse tempo com estupidezes. Não é nem aprendendo outra coisa, porque se fosse aprendendo outra coisa seria bom. Estão aprendendo. Não, estão desperdiçando tempo. E será no desperdício do tempo que crescerá os vícios e paixões, e depois vai chorar por não ter ensinado o catecismo. E também deve aprender. Ninguém ensina o que não sabe. Por isso, damos o catecismo a todos, e os senhores, os mais velhos, aprendam com
conforme a capacidade para transmitir aos seus súditos. E são culpados diante de Deus de se desprezarem essa obrigação. E o desprezo, não tenho tempo. Não existe isso de não ter tempo. Se você não tem tempo de instruir seu filho nas coisas de Deus, então você não tem tempo para cuidar do seu filho para a salvação. Isso é absurdo. Então tem que ter tempo. Como se faz? Uma vez na semana, 2 vezes na semana, dependendo da idade e da disposição das crianças. Não tem que se adequar muito à disposição dela, tem que fazer com que essa disposição aconteça. Então, meia hora, 1 hora, 2 vezes na semana. Não precisa ser seguida, não um curso intensivo de doutrina da fé, não é o caso. Mas sim, pouco a pouco, contas gotas de doutrina para desenvenenar estas crianças do pecado, da ignorância religiosa, do mal, em definitiva. E aí as crianças crescem no santo temor de Deus. É facilitar a vida dos senhores como pais, e é facilitar a vida dos seus filhos como filhos, como cristãos, depois com suas obrigações cívicas, etc. Facilita tudo. Estas 1 hora semanal, repartida em meia hora, 2 vezes em 2 dias da semana, ou 2 horas na semana, não vão morrer, hein? Não vão ter um troço por ter estudado 2 horas de catecismo no período de uma semana. 2 vezes na semana. E outrora, quando éramos católicos, os patrões tinham essa obrigação. Por isso haviam os catecismos dentro das fábricas. E nos anos 30, 40, haviam padres que iam nessas fábricas rezar a Santa Missa no domingo e davam o catecismo. Antigamente não. Os que trabalharam acudiam à igreja próxima para receber a doutrina, o catecismo. E certos lugares já tinham suas capelas, como os militares e como os médicos, não, os hospitais. Então era dentro dos hospitais que, mesmo trabalhando dia e noite, tinham assistência religiosa. E havia um momento, várias missas, que iam umas enfermeiras assistir missa, depois iam outras, escutavam o sermão, tinha uma instrução religiosa. Então as pessoas eram instruídas não faltando aos seus deveres de Estado, mas em conformidade e harmonia com o dever de Estado, porque estão as obrigações para com Deus. Isso é coisa nossa, que nós falamos, não tenho tempo de rezar, que tenho que cumprir meu dever de Estado. Não, mas não se opõe à oração ao seu dever de Estado. Ninguém está dizendo para você fazer uma vigília de 24 horas. Se fosse, sim, faltaria o seu dever de Estado, porque rezar 24 horas vai impedir a mãe de cuidar dos filhos, o pai de suas obrigações, do seu trabalho, não é isso. Mas a instrução, a Santa Missa, o sermão do dia, o catecismo, em harmonia com os deveres de Estado, não vai ter tempo para perder, não, isso sim. Vai faltar tempo para perder com estupidezes, mas será um tempo bem empregado. De quem devemos nós receber e aprender a doutrina cristã? Devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. Aqui aproveito. Muitos falam, não, mas se fala de Deus é bom, então é importante ouvir de Deus, se é de Deus é bom, é verdade, eu ouço o pastor, não, o R.R. Soares, aí eu ouço o Edir Macedo fazendo aquelas orações hebraicas dele que não tem nada a ver com nada de cristão, teologia da prosperidade. Eu tomo a água do sei lá de quem, que põe a água na frente do rádio. Acho que é Eli Correia que fazia isso. Não, antigamente nem sei se faz mais. Outros por aí que também tem um copo d'água filtrada com não sei o que lá, plasmada com a luz azul do centro espírita, não sei da onde. Tem um nome que se dá essa água. Bom, a água energizada que fazem aí pelas rádios espíritas, mas é de Deus, invocam Jesus, que tem um quadro do Sagrado Coração de Jesus, que piedoso. Outros que vão, orações supersticiosas só porque tem o nome de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, de um santo, orações extravagantes, aí assim recebem coisas religiosas de um lugar que não é religioso no sentido correto da palavra. Tem atos de religião, não quer dizer que aquilo seja absolutamente religioso e religioso para um católico. Então nós não podemos aprender de quem não pode nos ensinar. E nós não temos nada a ensinar com herege. É ter lições de justiça de um bandido, não?
Vamos colocá-los para formar os melhores advogados e todos os que se dedicam à justiça. Absurdo, não? Absurdo. É ter lições de regime de governar uma nação, colocando com toda a esquerda que não sabe nem o fim da política. Absurdo. Insensato, totalmente insano, aberrante, não uma aberração. Pois então, não é diferente um católico que anda escutando, ouvindo coisas religiosas que não pertencem à sua fé católica. Aí aqui temos músicas, essa de protestante não é para um católico, é para um herege. Temos sermões, mas fala da Bíblia. Pois é, fala da Bíblia, mas uma Bíblia que não é verdadeira e falam palavras de Bíblia falsa, logo um falso falando de coisas que não lhe pertencem, porque ele está falsificando a doutrina de Nosso Senhor. Mas só que é bonito. Bom, de bonito e bonito não é a questão de beleza, hein? Eu gosto. Bom, você tá péssimo gosto. Me sinto paz. A paz no pecado. Então nós não podemos justificar com essas coisas. Não podemos. Então de quem é que temos... que nós devemos receber e aprender a doutrina cristã? Receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. De uma ordem hierárquica, não? Outrora, quando éramos católicos, o Papa, que é a plenitude da cristandade, não? Sempre eu deveria ser... Quando é de verdade, é assim. Ele ilumina como uma luz posta neste mundo a toda a cristandade. Por isso as suas encíclicas papais, motu próprios e essas coisas são mais questão disciplinares, mas as suas encíclicas são bem instrutivas. O fim de uma encíclica é instrução. Depois, iluminava o episcopado. Por isso, quando nós lemos uma encíclica, ela está destinada a quem? Aos patriarcas, aos arcebispos, aos senhores cardeais, etc. A igreja é hierárquica. Não está destinada ao fiel. Por quê? Porque estes serão iluminados pelo sumo pontífice e destes que são o destinatário vão iluminar os outros fiéis, inclusive aos sacerdotes. Hein? Não é que está escrito também para somente a igreja hierárquica. Não. O que acontece? E se transmitindo. Porque é tradição, né? Se transmite o que se recebe. Então, recebendo as luzes do Espírito Santo, que o Papa sempre é iluminado pelo Espírito Santo, falando de um Papa de verdade, o que acontece? Ele ilumina. Iluminado pelo Espírito Santo, iluminou todo o clero hierárquico, a suprema, o alto clero, e ilumina toda a cristandade. Então, assim que um pai iluminado pelo sermão da missa e iluminasse o seu filho em sua casa ensinando catecismo. E assim também eram as professoras, porque essas professoras de catecismo das escolas não eram necessariamente freiras, hein? Às vezes eram leigos, mas também estavam iluminados pela instrução prévia que o sacerdote lhes deu. Não é assim que qualquer um, hoje em dia virou moda, não? Qualquer um abre o catecismo, uma encíclica e sai explicando. É ruim. Na carência de doutrina, cada um se vira. Mas só que nós devemos nos virar respeitando a ordem das coisas. Porque assim vai funcionar. Então, existe uma ordem que ainda é possível. Então, que vem a doutrina por via da autoridade. Então, a autoridade, por exemplo, desse catecismo de São Pio X. E a de vosso servidor pelo sacerdócio. Eu transmito aos senhores. Agora, o senhor como pai, a senhora como mãe, tem a autoridade da sua paternidade e maternidade ensinar seu filho. Agora, como vai confiar o seu filho a aprender o catecismo de uma pessoa que vocês nem sabem de onde saíram? Mas fala o catecismo é bom. Não necessariamente, hein? A sombra de instruir, quantos pervertem almas? Muitíssimos. Mas tem um terço no pescoço. Pois é, ele se disfarça de anjo de luz para enganar almas. E muitos vão angariando jovens para associações estranhas, para lavar a cabeça deles e serão fanáticos depois. Muitos vão também recolhendo almas para certos lugares, seminários sem origem, sem fim, sem meio, sem nada. E outros para congregações religiosas que saíram do nada, totalmente fruto de uma imaginação criativa, fértil. E assim vão usando a doutrina para pescar as almas para si, para o demônio, para algum interesse humano e não para salvá-las. Então tenham cuidado com isso. Como é que temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira?
Temos a certeza? Essa é a pergunta número 8. E a resposta é: temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira, porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, a confiou por meio de seus apóstolos à Igreja Católica, por ele fundada e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Então, como nós temos a certeza? Porque aqui o que importa é receber a doutrina. Por quê? Porque ela é verdadeira. E como eu tenho a certeza? Porque ela foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, até aí tudo bem. Agora, como eu tenho certeza que essa doutrina que eu estou transmitindo, ela é a que Jesus Cristo ensinou. Por quê? Porque esta é a mesma que foi transmitida pelos apóstolos, que a sua vez ouviu de nosso Senhor. E ele deu à Santa Igreja, não? Ela foi constituída e dada a missão a ela como mestra infalível de todos os homens. Logo, queridos, a Santa Igreja, ela não pode errar. Então, logo não existe igreja santa e pecadora. Pecador é aquele que erra. Então, a igreja santa e pecadora, não. Isso não existe. Se ela é mestra infalível, ela é infalível é aquele que não desfalece, que não cai, que não erra. Logo, ela é mestra infalível, santa, por isso chama Santa Madre Igreja, não? Mestra infalível de todos os homens. E prometeu para ela a assistência divina até a consumação do século. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nosso Senhor está como? No Santíssimo Sacramento? Exatamente. Mas também está com a verdade com que ele ensinou, não a verdade que ele ensinou, que é a sua doutrina, que vai durar até a consumação dos séculos. Nós vemos na história da humanidade, desde que nosso Senhor veio, uma oscilação de alto a baixo de doutrina, de cristandade, de profissão de fé. Mas nunca nós vemos o desaparecimento total. Porque isso nunca vai acontecer. Hoje que nós vivemos tempos assombrosos, as pessoas estão muito apocalípticas. E nesse apocalipse pessoal, as pessoas deturpam muito profecias, verdadeiras ou falsas, visões de Nossa Senhora, verdadeiras ou falsas, inventam coisas por aí, não? O principal é deturpar as verdadeiras e inventar falsas, não? Então tudo é anticristo, tudo é maçonaria, tudo é sionismo, sim, isso daí existe há muito tempo. Mas, só que as pessoas têm uns mais exaltados que já acham que o sacrifício da missa acabou. Não, nunca acabou. Desde que Nosso Senhor rezou a primeira missa no alto do Calvário, rezou depois da última ceia, não? Mas desde o alto do Calvário até hoje se celebraram missas verdadeiras, válidas, lícitas, hein? Todos os dias. O sol não nasceu desde o Calvário um dia sem ter sido antes ou durante ou depois radiante um altar com o sacrifício da Santa Missa. Nunca. Jamais. Quer durante Nero, Diocleciano, qualquer um dos terríveis tiranos, imperadores romanos nas suas cruendas, sanguinolentas perseguições, quer em Revolução Francesa, Espanhola, não, ou Cristeira, esses foram locais, quer durante o pior regime comunista, mesmo naqueles lugares, o sacrifício não cessou. O santo sacrifício não cessou. Não cessa. Por quê? Porque há uma assistência de Deus para manter o santo sacrifício. Existem profecias de santos, Santo Afonso de Ligório fala a respeito, mas então, eu estou falando até agora. Então, até agora existem sacerdotes válidos, existem missas válidas, existem transmissão do sacerdócio válido. Então, tem que ter cuidado com esse apocalipse cruel e não verdadeiro, por isso ele é cruel, de exaltação de mentes, que junto com acessar o sacrifício querem dizer a doutrina católica não é ensinada mais. É ensinada, porque junto com o santo sacrifício vem a instrução religiosa. O fim do santo sacrifício não é instrução, mas vem junto, vem junto. Quem, mesmo sem sermão na missa, não é instruído pelas orações da Santa Missa, pelos textos selecionados, pelo mistério que honramos naquele dia. Então, de um modo ou de outro, sempre recebemos a instrução, e a doutrina católica é o que nós cremos que está sendo rezado, mas é verdade que a missa não é um catecismo, mas acaba nos instruindo.
Então, isso vai durar quando? Até a consumação dos séculos, e de modo verdadeiro. É verdade que, em sua maioria numérica, hoje, no sentido mundial, adulteraram, perverteram, deturparam a doutrina, de acordo. Mas existe ainda poucos, mas em vários lugares, que mantêm o que era, o que é e deve ser sempre. Há mais provas da verdade da doutrina cristã? Sim. A verdade da doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente de tantos que a professaram e professam, pela heróica fortaleza dos mártires, pela sua rápida e admirável propagação no mundo e pela sua plena conservação através de tantos séculos de muitas e contínuas lutas. Então, aqui nós temos um forte puxão de orelha dado pelo catecismo. Porque quais são as provas da verdade da doutrina cristã? Há mais provas? Sim. Ademais das que já mencionamos, existem essas. Prestem atenção. A santidade iminente de tantos que a professaram e professam. Depois, a heróica fortaleza dos mártires. Depois, pela sua rápida e admirável propagação no mundo. E pela sua plena conservação através de tantos séculos de muitas e contínuas lutas. Então, o catecismo dá 4 provas a mais. Primeira, a santidade iminente de tantos que a professaram. Estamos de acordo. Muitos que professaram, o verbo no passado, professaram a fé católica, foram santos. São todos que nós honramos nos altares e todos aqueles que estão no reino dos céus. Todos. Uns santos canonizados e santos não canonizados, mas quem está no céu é santo. Agora, que professam, tem santos por aí? Sim, tem santos escondidos que só Deus os conhece, sabe onde estão, como são e os conserva. Existe, hein? Agora, a maioria dos que se dizem professar a fé católica não vive em santidade. Então, vemos que a grave crise de hoje tem como uma das causas, uma das explicações, a falta de santidade pessoal. Isso é grave, hein? Não é só encher-se de doutrina e devorar todas as encíclicas, hein? E comer todos os tratados de teologia e sentir que está forte. Não, se você não vive, isso daí não vai te manter, hein? É nada mais que uma ostentação, um conhecimento teórico, e é reduzir a doutrina a qualquer outra ciência. Você sabe, mas precisa praticá-las. Está arquivada na sua memória, mas não está professada, vivida em sua conduta. Então, a falta de santidade nos que professam a fé católica é um escândalo. Porque vai fazer com que aqueles que não conhecem a fé católica não enxerguem naqueles que a professam e logo vão se realmente cristalizar no erro, porque a santidade dos que professam predispõe aos que não a professam para professá-la. E também predispõe, é uma disposição para os que professam e vivem como maus católicos para viverem bem. Pela heróica fortaleza dos mártires. Então, é verdade que o martírio é uma graça especialíssima, existem auxílios e graças atuais para aquele momento. Mas vamos lá, nós não estamos em situação de martírio. Não vejo ninguém ameaçar aqui no país que nós vivemos, não. Perseguições, o nome de Cristo cada vez mais oculto, cada vez a religião tem verdade, não? Isso desde as repúblicas assim cada vez piora. Mas então a igreja não tem liberdade, tampouco falando de igreja, se é para dar liberdade para CNBB, é melhor que não tenha, né? Porque isso daí não é igreja. Mas então, agora a fortaleza dos mártires é a fortaleza dos mártires. Mas só que nós deveríamos ter a fortaleza que nos compete, que é a fortaleza no sentido da virtude, pelo menos ordinária, ou comum e corrente. E hoje não. Ser católico é sinônimo de covardia. Você vê que por nossa causa o nome de Deus é blasfemado. E esta falta de santidade, falta de fortaleza não pertence aos que são verdadeiramente católicos. Pela sua rápida e admirável propagação no mundo. E por que rápida? Porque supõe primeiro a santidade iminente dos que professaram e a fortaleza dos mártires, que faz o quê? A doutrina
é um exército assim indestrutível. Então, por isso, matando mais e mais e mais gente tão forte, tão santa, o catolicismo brotava do dia para a noite como depois de uma chuva contendo sementes assim, então que eram uma coisa incrível. Do dia para a noite matavam-se 1.000 e no outro dia tinham 4.000 cristãos. Por isso Tertuliano, sua frase famosa e muito repetida, com toda a verdade, disse, não, que é o sangue dos mártires e a semente de cristãos. E assim foi. E assim é. Deveria ser. E pela sua rápida e admirável propagação, logo não supondo a santidade iminente e a heróica fortaleza. Então, se hoje o nosso catolicismo está realmente obstacularizado, freado, mirrado, nas catacumbas urbanas, não escondido, acovardado, é porque falta santidade em nós e falta fortaleza. E pela conservação de tantos séculos, e pela sua plena conservação através de tantos séculos de muitas contínuas lutas. Isso se conserva, porque isso daqui Deus prometeu, a conservação. E aqueles que conservam e professam essa fé conservada, íntegra, também têm. Então existem santos por aí, hein? Tem que existir. Agora, onde estão, não sei. Deveriam estar aqui entre nós. Nós deveríamos ser esses santos escondidos, mas que Deus tenha piedade. Quantas e quais são as partes principais mais necessárias da doutrina cristã? É a pergunta número 10. As partes principais e mais necessárias da doutrina cristã são 4. Primeiro, o credo. Segundo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Então, o que nos ensina o credo? O credo ensina-nos os principais artigos da nossa santa fé. O que nos ensina o Pai Nosso? O Pai Nosso ensina-nos tudo o que devemos esperar de Deus e tudo o que lhe devemos pedir. Que nos ensina os mandamentos? Os mandamentos ensinam-nos tudo o que devemos fazer para agradar a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Isso é muito belo, porque a beleza da nossa fé, ela tem uma participação muito íntima de Deus. Então, a nossa fé é muito simples. Nós dizemos simples, o comum corrente entende uma coisa pobre. Não é isso. A simplicidade no sentido que carece de complexidades. É verdade que existem términos complicados, não, união hipostática, não, o conceito de uma pessoa, o que é pessoa divina, natureza, transubstanciação, são termos muito importantes, mas que são complexos, origem de outras línguas, etc. Mas isso não altera a nossa explicação, porque são coisas simples. Quando nós vemos Nosso Senhor pregar, Nosso Senhor conta parábolas, hein? E os seus ensinamentos são a simplicidade, mas unida a uma beleza, porque Deus é simples, Deus não tem complexidade, hein? E depois Deus é o unum, não? O bellum, verum bellum. Deus é a unidade, a beleza. E isso também isso se comunica à doutrina. A doutrina é muito simples. Então, quem pensava que passaram-se doutores comentando o credo que nós rezamos no terço, não o símbolo dos apóstolos, aí nós temos uma boa parte da Suma Teológica que é isso. Aí chama Suma Teológica, aí você abre lá, olha, o credo. Você vê a simplicidade. Porque a doutrina não é de soberba. A soberba é o quê? É uma deturpação no conhecimento, né? Então, o que faz? Não é amor à ciência, não é o maior conhecimento das coisas criadas, as ciências no sentido natural, e é o conhecimento das coisas celestiais, que é a teologia, que é o catecismo. Então, não é o que? É conhecer com desassociado da realidade e inflamar-se. Por isso o homem hoje, o cientista chamado tal, ele é um Deus, porque ele não só descobre, ele se sente o Criador, ele transforma, mas ele se sente o Criador. Então, em todas essas coisas, se encheu de soberba,
Sem desmerecer a verdade, um descobrimento de uma invenção, hein? Não é isso. Mas só que a soberba sobra. E no âmbito teológico, antes de modernista posterior, porque o tradicionalista tem muito disso, então às vezes tem um grande inchar de peito, de pomba, né? aquela soberba por falar da política segundo, perfeito, de falar da suma teológica, mas quando você abre ali, você vai encontrar o Pai Nosso, comentário, vai encontrar esta divisão é a divisão de todo o Concílio de Trento vai falar disso em si, que o mundo para falar desses artigos que é o quê? O Pai Nosso que está no nosso terço, o credo que começamos a rezar o nosso terço, os mandamentos que toda criança sabe de cor salteado deveria saber, e nós também, e coisas simples, mas são coisas profundas. Quanto mais vai escavando, vai saindo-se tesouro. É isso que vamos fazer e vamos constatar com os nossos próprios olhos, ouvidos, que assim é. Que nos ensina a doutrina cristã dos sacramentos. A doutrina do sacramento faz-nos conhecer a natureza e o bom uso desses meios que Jesus Cristo instituiu para perdoar-nos os pecados, comunicar-nos a sua graça e infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, esperança e caridade. Então, em definitiva, o que devemos crer está no credo. O que devemos pedir e esperar de Deus está no Pai Nosso. O que nós devemos fazer está nos mandamentos. E os meios para nos santificar, os meios ordinários de santificação, está nos sacramentos. E assim o homem, absolutamente em tudo, fica santificado.